Olá, amados do Senhor, que a graça e a paz por intermédio do Espírito Santo esteja no teu coração. Eu sou o Ângelo Pedro e estou aqui para anunciar a palavra de Deus ao teu coração, trazendo aí informações a respeito do reino dos céus, conhecimento bíblicos, tudo para que a sua vida espiritual seja edificada em nosso Senhor Jesus Cristo e que você possa crescer espiritualmente também dentro do conhecimento da palavra de Deus. O objetivo aqui é ensinar a Bíblia, é trazer aí informações teológicas, estudos bíblicos, devocionais, tudo para que a sua vida seja edificada no nome do Senhor Jesus Cristo. E o que eu quero falar com você hoje é a respeito do capítulo de número 24 de Gênesis, a qual vem trazendo aqui uma história muito importante, vem falando aí sobre o casamento de Isaac com Rebeca, E é interessante essa história aqui porque não é só um capítulo que vem contando uma história de um casamento, mas é um capítulo que vem aí recheado de informações teológicas para o nosso crescimento espiritual. Então eu quero compartilhar com você aqui algumas informações, para que você esteja aí ciente daquilo que a palavra de Deus vem falando, e você possa aprender também com este capítulo. Em primeiro lugar, nós observamos aqui que o capítulo 24 é o maior capítulo do livro de Gênesis, E se você for analisar aqui, você observar lá no capítulo de número 1, onde vem falando ali sobre a criação de todas as coisas, Então usou-se ali 31 versículos para falar sobre a criação de Deus, como Deus criou todas as coisas, E agora aqui nesse capítulo 24 que fala sobre o casamento de Isaac, usou-se aí 67 versículos para falar sobre a esposa de Isaac, para falar sobre esse casamento tão importante. E o porquê de tudo isso daí, amados? É porque um dos motivos é que Isaac ele deveria casar com uma mulher que não fosse cananeia. Tinha que ser uma mulher da linhagem de Abraão. E o que nós podemos aprender aqui com essa introdução é que jamais nós, como cristãos, devemos nos colocar em uma aliança com pessoas incrédulas. Você, meu amado irmão, quer viver uma vida abençoada, uma vida digna diante de Deus? Então não se coloque em aliança com pessoas incrédulas, com pessoas que não professam a mesma fé. Não faça isso. Seja aí aliança em sociedade, em amizade, casamento, namoro. Procure sempre pessoas que professem a mesma fé. O objetivo ali era que Isaac casasse com uma mulher da mesma linhagem de Abraão para dar continuidade àquela linhagem, E com isso nós aprendemos que anos depois, ali quando Deus deu a lei para o povo de Israel, Deus veio colocando ali uma lei que o homem israelita não podia se casar com mulher incrédula, com mulheres pagãs. Ele não devia colocar em aliança com essas mulheres. Então aqui no capítulo 24 nós vemos essas informações aí, por isso é um capítulo bem extenso, E eu quero dividir ele aqui em 4 tópicos para falar com você, até porque se formos falar tudo aqui, o vídeo vai ficar muito comprido e você vai desistir de assistir até o final. E aqui tem muitas informações importantes para a tua vida espiritual. Então nós vamos dividir em 4 tópicos. O primeiro é que nós vamos falar sobre a vontade do Pai. O segundo, nós vamos falar sobre o testemunho do servo. O terceiro, eu quero falar com você sobre a prontidão da noiva. E o quarto tópico, eu quero falar aqui com você a respeito da recepção do noivo. Esse capítulo se divide nesses 4 tópicos para ficar mais fácil para nós entendermos essa história. E vamos falar aqui então sobre a vontade do Pai, a vontade de Abraão. Qual era? É que Isaac casasse com uma mulher da mesma linhagem. E isso é uma das vontades de Deus também para nós. Que você, como eu disse antes, que você se coloque em uma aliança com pessoas que professem a mesma fé. Não vá colocar em aliança com pessoas incrédulas, porque isso vai trazer problema. Nesse tempo aqui, eram os pais que arrumavam casamento
para os filhos, né? Não era como nos dias de hoje. Ali, um homem e uma mulher, eles casavam e depois aprendiam a amar-se, né? Hoje é diferente. Hoje as pessoas aprendem a amar, né, para depois casar, e depois que casa separa. Até porque hoje mudou o nome de casamento para experimento. As pessoas dizem assim, ó, elas não falam assim, nós vamos casar, nós vamos experimentar. Se der certo, a gente continua. Se não der, vai cada um pro seu canto aí. Infelizmente, hoje é assim que as pessoas têm levado o casamento. E eu quero dizer para você aqui que casamento é para toda a vida. Antes de você assumir uma aliança com uma pessoa em casamento, pense muito bem nisso que eu estou te falando, né? Casamento é para toda a vida, não é casou, separou como o mundo faz, nada disso. As coisas de Deus, ela é para toda a vida. Tanto é que a Bíblia diz assim, ó, aquilo que Deus uniu, o homem jamais separa. Então, você, meu amado irmão, minha amada irmã que está pensando em casar, eu gostaria que você pensasse nisso. É para toda a vida. Então, preste bem atenção com quem você está escolhendo aí para assumir essa aliança. E nós vemos aqui na história do capítulo 24 que Abraão, ele chamou ali um dos seus servos mais antigos da sua casa. Olha o que diz aí o verso de número 1. E era Abraão já velho e adiantado em dias, e o Senhor havia abençoado a Abraão em tudo. E disse Abraão ao seu servo, o mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo o que possuía: põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor Deus do céu e Deus da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito. Então veja, amados, que a vontade de Abraão era que Isaque casasse com uma mulher que fosse da linhagem de Abraão. Assim também é a vontade de Deus para a tua vida. É que você assuma uma aliança com pessoas que sejam da mesma fé, que siga o mesmo caminho que você segue, que serve o mesmo Deus que você serve. Essa é a vontade de Deus para a tua vida. E quando você foge da vontade de Deus, as coisas começam a dar errado para você. E aqui então Abraão fez o servo ali jurar 3 coisas para ele. Está aí no versículo de número 3, que ele fosse até a terra dos seus pais ali buscar uma esposa para Isaque, que ele não tomasse esposa para Isaque entre as mulheres cananeias. O segundo juramento ali que o servo teve que fazer para Abraão é que ele escolheria dentre os parentes de Abraão uma esposa para Isaque. Está aí no verso 4, ó. Mas que irás à minha terra e à minha parentela, e dali tomarás mulher para meu filho Isaque. Então ele teve que fazer esse juramento aí para Abraão. E o terceiro juramento que ele fez aqui é que ele não levaria Isaque para a terra dos parentes de Abraão. Olha aí o versículo de número 6. Ó. E Abraão lhe disse, guarda-te, que não faças lá tornar o meu filho. Olha, 3 juramentos ele teve que fazer e ele teve que cumprir. Agora, como nós vamos aplicar isso daí na nossa vida, irmãos? O que Deus quer falar conosco, o que o Espírito Santo nos revela, é que você jamais deve fazer aliança com pessoas que não sejam da mesma fé. Segundo, se você for assumir uma aliança, faça isso com pessoas que sirvam o mesmo Deus, para que você não tenha problema. E terceiro, quando Abraão fala para o servo dele aqui, ó, não leve Isaque para lá, o Espírito Santo fala para você também, por meio desta mensagem, não volte
para o mundo de onde você saiu. Não volte à sua velha vida. Não volte fazer aquilo que você fazia antes, porque Deus tem um propósito para você. Deus tem uma aliança. Deus tem uma promessa para a tua vida, e é promessa de bênção. Assim como Deus abençoou a vida de Abraão poderosamente, iria abençoar também a vida de Isaac. E da mesma maneira que Deus fez na vida desses homens aqui, Deus pode fazer na tua vida também, desde que você tome a mesma posição que eles tomaram aqui. Abraão, ele disse ali, diante desses acontecimentos, palavras de encorajamento para o servo dele, porque não seria fácil, né? Às vezes você tem questionado, mas por que a vida é tão difícil? Olha, eu estou servindo a Deus e só vem aí dificuldades, eu só passo por problemas. Eu quero dizer para você, amados, que não é fácil você fazer a vontade do Pai. Não é fácil você fazer a vontade de Deus, porque muitas vezes nós não sabemos. A única coisa que nós temos que fazer é obedecer. Observe que o servo de Abraão não conhecia os parentes, não conhecia ali a moça. Abraão não deu ali nenhum demonstrativo de como a moça era. Abraão também não sabia, né? O servo foi ali sem direção, sem saber o que fazer, sem informação nenhuma. E assim é a nossa vida espiritual, embora hoje nós temos aqui as informações da palavra de Deus que nos guia, né? Mas o servo de Abraão recebeu ali uma palavra de encorajamento. Olha aí o que ele falou no verso de número 7, ó. O Senhor, Deus do céu, que me tomou da casa do meu pai e da terra da minha parentela, e que me falou e que me jurou, dizendo: a tua descendência darei esta terra, ele enviará o seu anjo diante da tua face, para que te tomes mulher de lá para meu filho. Olha, amados, o servo teve aqui uma palavra que encorajou ele. E eu quero dizer para você também que a palavra de Deus, ela é aí uma palavra que te encoraja. Observe que Jesus, antes dele ser assunto aos céus, ele deixou ali uma palavra de encorajamento para os discípulos. Ele disse assim, ó, Mateus capítulo 28, versículo 20: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, quanto mais nós meditarmos na palavra de Deus, mais verdades nós encontraremos dentro dela, né? E mais orientação nós obteremos dela para todas as áreas da nossa vida, seja aí na área do casamento, seja na área do relacionamento, seja na área vocacional, da sua fé, da sua religião, seja aí no seu ministério, né? Talvez você esteja encontrando dificuldade no teu ministério. Busque informações dentro da palavra de Deus. Ela é o guia, é ela quem vai te guiar, ela é a palavra que vai te encorajar, né? Então, em todas as áreas da tua vida, a palavra de Deus sempre terá uma resposta para te encorajar, para mostrar para você a direção que você tem que tomar. E quando você obedece a palavra de Deus, amados, ela vai te guiar em todas as áreas, né? Assim como Abraão queria ali uma noiva para o filho dele, né? Deus também escolheu oferecer uma noiva para o seu filho Jesus Cristo. E por que isso daí? Porque na época aqui, uma noiva era ali uma dádiva do amor do pai para com o filho. Como eu disse aqui, era o pai que arrumava o casamento, o pai que escolhia a noiva, né, para o filho. É interessante que nós sempre falamos assim, que Jesus, ele é a dádiva do amor de Deus para o mundo, né? Mas nós esquecemos aqui também que a igreja é a dádiva do amor de Deus para com Jesus. Então, amados, da mesma maneira que Deus deu Jesus para morrer pelos pecadores, para que todo aquele que nele crê tenha
vida eterna, Deus deseja também, a vontade de Deus é dar ao seu Filho Jesus Cristo uma igreja, uma noiva adornada, santificada, uma noiva abençoada. Essa é a vontade de Deus, irmãos. Então a igreja é o presente de Deus para Jesus Cristo, e você precisa entender que essa é a vontade do Pai. Assim como Abraão quis dar a melhor esposa para Isaac, Deus quer dar a Jesus Cristo uma igreja abençoada, um povo abençoado, um cristão fiel, verdadeiro, que ame Jesus Cristo acima de todas as coisas. Essa é a vontade do Pai. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. E se essa palavra falou com você, você gostou dessa mensagem, então deixa aí o seu like, e se você não é inscrito ainda nesse canal, se inscreva, ative aí também o sininho de notificação para que você seja notificado quando um outro vídeo for postado. E se você sentir no coração aí, compartilhe essa palavra com seus amigos, divulgue esse canal aí com seus amigos para que eles possam inscrever também nesse canal e assim o canal crescer e divulgar a palavra, anunciar a palavra de Deus a muitas outras vidas que estão precisando de uma informação como essa. Que Deus te abençoe, e no próximo vídeo agora nós vamos falar sobre o testemunho do servo. Isso nós vamos aprender aquilo que nós devemos fazer para agradar o coração de Deus. Que Deus te abençoe e fique na paz do Senhor Jesus Cristo.